o seguinte, vocês falaram dele, mas não o que era reto. Isso a gente pode pegar como um paralelismo e entender que o fato de eu pegar a palavra de Deus para falar com o Senhor, muito provavelmente eu posso fazer ou trazer-lhe uma mensagem não verdadeira usando a palavra do Senhor. O que Deus está dizendo para esse cidadão aqui é que ele usou o nome de Deus inapropriadamente, ou seja, ele usou o nome de Deus para atacar Jó. Você pecou contra Deus. Seus filhos pecaram contra Deus. Você negou ajudar as viúvas. Tudo que coisas que eram coisas que Deus mandava fazer. Então ele usa, entre aspas, o nome de Deus para, em outras palavras, confrontar a crença, a fé, a obediência, a maneira, a serviência de Jó, o comportamento de Jó, a integridade de Jó, tentando fazer Jó desconstruir aquela ideia de que ele era íntegro, de que ele era servo, de que Deus estava com ele. Às vezes é esta ideia que não só Satanás, mas os seus parceiros de plantões tentam lançar para a gente uma desconstrução. Quem disse que você é obreiro? Quem disse que você é crente? Quem disse que você é missionário? Quem disse que você é isso? Quem disse que você é... Tentando desconstruir uma ideia, uma convicção que você tem. Então, como você pode provar que você é aquilo que estão tentando desconstruir? Aquela ideia que você tinha até então, e estão tentando desconstruir essa tua ideia, essa tua convicção. Exatamente é permanecendo fiel. Jó permanece fiel. Quando a mulher sugere que ele amaldiçoasse, ela estava meio que, entre aspas, desconstruindo a convicção de continuar sendo o que ele era. Ela pergunta para ele, ainda conservas? Ou seja, ainda continua? Confere? E ele disse, estou desconhecendo essa mulher. Falas como louca. Como uma louca você fala. Nós aprendemos a receber o bem. Por que não? Aprender a receber o mal. Então, o que significa perder às vezes? É uma lição. Mas precisamos saber, o nosso estágio de vida com Deus nos dá a convicção de que essa perda está sendo uma aprovação ou uma reprovação. Porque quando Deus chama Abraão e disse, a Bíblia diz, versículo 1 do capítulo 22, depois destas coisas, disse Deus a Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e leva ao lugar que eu te mostrarei. O que Deus estava dizendo para Abraão? Em outras palavras, a promessa eu cumpri, só que você não permaneceu oferecendo sacrifícios. Então Deus está, em outras palavras, pedindo de volta a promessa. Aí o reflexo, a imaginação, o pensamento começa a permear na mente de Abraão, e Abraão começa, a exemplo de Jó, perceber que deu pisada de bola. Errou. E aí o conceito dele começa a mudar. Nessa mudança de conceito, ele começa a entender que precisava fazer diferente. Porque há muito tempo ele não oferecia sacrifício. E agora, depois de muito tempo, olha o sacrifício que ele tem que oferecer. O próprio filho. Evidentemente que Deus não ia aceitar. Porque Deus jamais aceitaria sacrifício humano. Pessoas serem mortas, jamais. Mas Deus estava mostrando para Jó que ele poderia tirar a promessa. Então, nós, às vezes, fazemos promessas. Senhor, eu prometo ser fiel. Eu lutarei para ser fiel. E qual a condição para morar no céu? É fidelidade? Prometo. Aí, por uma razão e outra, que nós, às vezes, nos sentimos cheios de razão, aí queremos, eu quero ser fiel, mas me ajuda aí, pelo menos ser fiel, né? Porque tá difícil, ninguém me ajuda. Não, a promessa quem fez foi você.
Se vira com seu B.O. Eu que prometi ser fiel. Então ninguém tem que me ajudar. Não. Isso aí é uma convicção minha. É um voto meu. Foi um concerto que eu fiz com Deus. Isso é coisa minha e de Deus. Ok? Então, se alguém não quiser te ajudar, você tem que ter consciência. Não, o compromisso é meu com Deus. Eu quem precisa de transformação. Então, é eu que vou lutar pela minha transformação. Porque o prejuízo lá na frente também será meu. E não adianta eu apontar A ou B. Deus não vai chamar, fulano, por que você... Não. No julgamento, observa que no julgamento, o juiz nunca chama quem te influenciou. Chama você que cometeu. E se deixou influenciar. Então, a mesma coisa. Jó começa aqui a reconhecer, e pelo reconhecimento, Deus falou, bom, já falei contigo, tu já reconheceste, agora eu vou tratar com aqueles que fizeram errado. E vou fazê-los vir até você. E esses amigos de Jó, quando eles pegam todos, e observam que isso aqui não era tempo da lei. Eu vejo muitas pessoas de forma errônea pegarem o livro de Jó e falar, olha, Jó ofereceu sacrifício porque no tempo da lei de Moisés, nada tem a ver. Moisés nem existia aqui. E são pessoas que não leem Bíblia, não conhecem Bíblia e querem pregar Bíblia. O erro maior é quando quer pregar uma coisa que não sabe. Mas está depois das leis. Cara, a Bíblia não foi escrita por ordem cronológica. Então, Jó foi escrito antes da lei de Moisés. Mas não foi. Aí vem as perguntas fáceis e respostas que a gente tem que pensar para não dar uma resposta, né, mais pesada. Mas não foi Moisés que escreveu o livro de Jó? Não significa dizer que o fato de ter sido Jó que escreveu tenha acontecido depois da lei. Deus revela para Moisés toda a história de Jó. Antes de Moisés existir, Jó existia. E Deus dá a Moisés a revelação na íntegra do que ocorreu com Moisés, com Jó, e fala, escreve aí, que foi o desejo dele e eu vou cumprir o desejo dele. Era ter um livro, mesmo, então foi escreva aí. Ele merece. Ele fala nas escrituras. Receba. Aí ele começa, por isso que ele começa. O escritor começa, em tal terra e tal, aconteceu, existiu um homem por nome Jó. Deus falando para ele, escreve aí. Ele não disse, eu conheci. Ele disse que existiu. Ele está narrando a história de um homem que ele não conheceu, mas quem conheceu esse homem foi Deus, e o mesmo Deus que mandou Moisés escrever Gênesis. E detalhe, a história dos judeus começa exatamente no capítulo 12. No capítulo 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, não existia Moisés. E Moisés escreve desde o capítulo 1. Verdade. Com licença. Outra coisa que eu presto atenção é toda pregação, quando eles pregam sobre Abraão, né? Eles só falam das coisas boas, que Abraão saiu da sua terra, que Deus prometeu uma terra, sai da sua terra, que eu vou te levar para um outro lugar, tal, né? E eles não falam sobre isso aí, que Abraão também falhou. Aí só fala sobre o sacrifício que Deus pediu, que o Isaac, que ele sacrificasse seu filho tal, mas eles não falam que Abraão já estava fazendo coisas erradas também que não agradava a Deus, que não fazia mais sacrifício. Mas é óbvio, não falam, não pregam sobre porque não sabem. É isso aí que você está falando. Certa vez eu trouxe essa pregação do capítulo 22 de Gênesis. Após a pregação, houve quase que uma conferência na igreja. Os obreiros chamando o pastor, falaram, pastor, que pregação, eu nunca ouvi aquilo lá. E começaram a vasculhar. Aí depois mandaram mensagem para mim, rapaz, a gente está aqui meio pensativo, e não é que tem sentido a pregação. Mas eu preguei porque tem sentido. Eu precisava, como que eu vou levar uma coisa fora da curva sem sentido? Eles que não viram sentido porque não aprenderam isso. Só aprenderam a parte que eles chamam de... Como que a gente pode chamar?
de A historinha azul. romantização. É Historinha fazer azul, uma né? mensagem sentimental. Porque um pai pegar um filho e levar para matar, meu Deus, como é difícil. Difícil? É Deus mostrando que não existe preferência. Deus tem promessa na vida de Abraão? Tem, mas tem que seguir o script. Deus tem promessa na sua vida? Tem, mas tem que seguir o script. Deus tem promessa na vida de Davi? Olha Davi. Davi olha para o céu e vê um anjo com a espada desembainhada para destruir o povo e depois ele destruir a cidade. E por fim, Davi. Mas não é promessa? Era promessa, mas não é porque é promessa, pode fazer o que quer, ué. Simples assim. Então, se os homens do passado não podiam fazer o que queriam, como nós queremos fazer o que queremos? Eu aceitei Jesus, mas eu sou novo convertido ainda. Eu posso. Pode não. A partir do momento que você levantou a mão, acabou aquela parada. Acabou a farra. Acabou a bebedeira, acabou o pagode, acabou tudo. Você aceitou Jesus, agora é com Jesus. Você tem que se comportar como tal. E aquilo que você tem dificuldade, pede para ele te libertar. Não use o vício como motivo. Mas eu sou viciado. Deus sabe, claro que sabe. Por isso que ele te trouxe para te libertar dessa porcaria, ué. Mas não posso entrar assim. Não pode. No céu não vai entrar assim. Você não pode entrar assim. Por quê? Porque é o script. Quem manda no céu é Deus. E a condição para morar no céu ou na nova terra é de Deus também. A Bíblia diz, um novo céu e uma nova terra. Beleza? A Jerusalém celeste terá a mesma grei que a Jerusalém terrestre. Celeste e terrestre, celeste e terrestre. Vai descer a nova Jerusalém com uma nova ataviada? Vai descer a nova Jerusalém com uma nova noiva ataviada. Tu vai morar na nova Jerusalém? Sim, mas ela vai estar na terra ou no céu. Não importa onde ela estiver, more lá, fique em paz, filho. Não questione. Só vai e pronto. Eu quero morar no céu, na nova terra não quero. Tá bom, então vai morar na antiga terra. Confere, não? Agora, independente da nova terra ou do novo céu, onde vamos morar, quando fala novo céu e nova terra, é porque os dois céus, que é o céu das nuvens e o céu estelar, não vai existir mais. Mas o céu de Deus está intacto. Ok? No céu estelar nós sabemos que existem lixo atômicos, tem um monte de coisa lá que precisam ser purificadas. Então Deus vai destruir tudo aquilo que não vai servir para nada. Por isso nós queríamos estudar, infelizmente não puderam ir, a gente não foi, mas eu ainda irei para assistirmos o Conservatório Planetário, onde vamos aprender sobre os planetas e os 7 estrelas. E eles é quem comanda a temperatura do Sol, a chuva, tempestades, frio, calor, aqui. Então, se não vai mais haver isso, inclusive não vai haver Sol, tá certo? Não vai haver Sol. Então, será destruído. É um planeta que também será destruído. O sistema solar será destruído. Tudo será destruído. Deus não vai precisar dessas coisas para governar mais a Terra. Por quê? Porque daí vem a Nova Jerusalém com a Jerusalém terrena, elas terá a mesma grei. Então, esse sistema que chamamos de a lei da gravidade, tudo isso vai acabar. Então ninguém, por que Deus usou ou usa tudo isso? Para servir de barreira. Porque o ser humano, do jeito que é atrevido, a gente vê pelas pesquisas aí, eles querem saber como criou, como nasceu, onde mora, se tem habitante lá, se não tem, tem água, tem o que lá. E muito provavelmente não houvesse essa gravidade, esse sistema gravitacional, certamente eles já estariam lá na portinha do céu, querendo saber se Maria está lá mesmo. Então a distância que existe entre aqui e lá é exatamente o que nós aprendemos um pouco, tá certo? Mas existe uma barreira que impede qualquer um atrevido de chegar lá. Não sendo através da... Daí vem o porquê nós teremos um corpo glorificado. O que é corpo glorificado? Não mais sujeito à lei da física. O nosso corpo ele é sujeito à lei da física. Nós, por mais que queremos subir, seja lá qual for a altura, qual é a tendência? Descermos. Isso é gravitacional. Tá certo? No céu estelar, se você pula, você vai ficar flutuando. Por isso tem muitos lixos, não descem. Porque lá o sistema gravitacional
não, a lei gravitacional não domina. Ok? Então, para nós passarmos por esse sistema gravitacional, nós recebemos o que a Bíblia chama de corpo glorificado, transformação do corpo. Mas precisamos ser, a exemplo de Jó, servos de Deus. E quando formos servos de Deus, nós teremos de Deus autoridade para orar por alguém que precisa ser perdoado. Deus disse para os amigos de Jó, levam consigo 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao servo Jó. Observe que isso aqui não era lei. Passou a ser lei no tempo de Moisés. Moisés. Então não era novidade. Assim como ser circuncidado não era coisa nova para Moisés. Porque Abraão havia sido circuncidado e não era lei. É importante lembrar e saber que Abraão era constituinte. Moisés, legislador. Então primeiro vem a Constituição, depois vem as leis baseadas na Constituição. Por isso que existe o Congresso. O Congresso Supremo Tribunal Federal, que por hora deveria primeiro consultar a Constituição para saber se é constitucional ou inconstitucional, porque a Constituição é que manda as regras. E o sistema, ou o Supremo Tribunal Federal, bem como o Congresso, eles são, entre aspas, guardiões da Constituição. O mesmo se aplica a nós, pregadores. Nós, para falarmos a palavra de Deus, devemos consultar a Constituição, que é a palavra de Deus, e pregar de acordo com ela. Quando nós pregamos fora dela, o que nós estamos pregando? Nós estamos pregando aquilo que podemos entender como algo inconstitucionalmente falando fora da Bíblia. Porque a Constituição é a palavra de Deus. Por isso Paulo escreveu a Timóteo dizendo que toda a Escritura ela foi inspirada. E qual o objetivo da inspiração? Correção. Exortar, redarguir, orientar, ensinar. Então todo ensino, toda repreensão, ela precisa basear-se daqui. E para isso você precisa entender o texto e o contexto de cada referência. Por isso eu sempre falo, e vou repetir quantas vezes necessário for, quando alguém citar um versículo bíblico para você, para defender a ideia, como nós falamos sobre a oração, lembra que nós falamos sobre a oração, orar em monte, então, para você receber batismo com o Espírito Santo, aliás, precisam buscar isso, hein? Buscar o batismo do Espírito Santo, os novos crentes precisam buscar o batismo do Espírito Santo. Para receber o batismo do Espírito Santo, não necessariamente precisa ser no monte. Eu já disse isso e vou falar quantas vezes necessário. Porque o monte é um desafio. Você precisa ter envergadura, experiência. Você precisa ter costa larga. Porque você está indo mexer com o bicho e você vai ter que ter peito para encarar esse bicho depois do monte. Uma vez é você chegar lá em cima, sair cheio da graça. Beleza. Mas espera que ele vai descer de lá. Você subiu lá, ele vai descer para trocar ideia com você aqui embaixo. Já está arrepiado. Por quê? Lá você precisa subir cheio da graça. Ninguém sobe lá para se encher da graça, gente. Qualquer pregador, qualquer apóstolo, seja lá quem for, que disser isso, é mentira. Ninguém sobe no monte para se encher. Você sobe porque está cheio. Porque lá você vai estar mexendo com um desafiador nato. Gosta de desafio. Desafiou Deus e pode desafiar qualquer um de nós. A exemplo de Jó, observa aqui. Então nós não somos desafio. Tira tudo para tu ver se ele é isso mesmo. Então não fica falando, eu sou servo. Vai cantando de galo que o bicho vai falar, tira tudo para ver se é servo mesmo. Dá uma cutucadinha lá, manda um fulano para me provocar para ver se é servo mesmo. E às vezes não precisa de tanto, não precisa nem o que Jó passou, né? Não precisa. Não precisa. Eu, na Bíblia eu não vi ninguém que passou pelo que ele passou. Tem ninguém que passa. Isso aqui foi um modelo de perseverança. Alguém fala paciência, mas eu não vejo muita paciência de Jó. Foi mais perseverança, que ele perdeu um pouco a paciência. Tá certo? Ele perdeu um pouco a paciência, óbvio. A paciência de Jó, qual foi a paciência? Ele adquiriu paciência. Através da onda, perseverança. Ele foi perseverante. Se alguém falar, mesmo. alguém modelo de perseverança, beleza.
de paciência? Não necessariamente. Ele perdeu as estribeiras? Perdeu. Ele chamou os médicos de que não valia nada. Ele falou um monte para esses homens aí. Porque perde a paciência. O cara fala tanta besteira diante de um momento que você precisa de ouvir a voz de Deus, e próprio Deus concordou com Jó, porque esses homens não falaram nada de acordo com a vontade de Deus. E aí eles tiveram que chegar até Jó, oferecer o sacrifício. Jó sendo sacerdote, por isso que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, agora ele oferece por esses aqui. Jó oferece sacrifício pelos amigos. Primeiro ele oferecia aos filhos. Os filhos morreram, tá certo? E agora ele oferece pelos amigos. Aí a gente vai ver o versículo 10. Isso aqui que é bom. Mudou o Senhor a sorte de Jó. O que é que nós aprendemos aqui? Existem pregações, eu vejo, eu ouvi, e não é verdade. Deus não muda cativeiro nesse aspecto. Só existe um momento que Deus mudou o cativeiro. Efésios capítulo 8, a Bíblia diz que subindo ele ao céu, levou cativeiros e deu dons aos homens. Aquele cativeiros, nós vamos aprender depois. Não é o momento, mas o que eu quero dizer é que Deus não muda cativo de ninguém, ou cativeiro de ninguém. O versículo 10, em algumas versões vai estar escrito que Deus mudou. Aliás, Deus não vira, Deus mudou. Lê para mim aí, versículo 10, alguém. Deixa eu explicar isso. Alguém? Lê. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Ok. Gil, versículo 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tomou novamente. Versículo 10. Não. O 10? É do 42, o 10? 42, 10. É. Lê de novo. Deus abençoou o Jó em dobro, né? E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tomou novamente. Prósperos, lhe concedeu tudo em dobro. O que possui. Lê a sua versão. Vamos ver como está. É o mesmo Deus. É. Não é a mesma Bíblia. Ó, Deus abençoou Jó em dobro. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro. Então não está a expressão mudou a sorte. Não. Não. Deus abençoou Jó em dobro. Então, aqui, ó. O meu E virou. o Senhor virou o cativeiro de Jó Ó, O meu também. quando orava pelos seus amigos. Isso. Aqui, ó. Depois que Jó intercedeu pelos Eu seus também. amigos, o Senhor o tá. tornou Eu vou ler novamente. aqui vamos lá, versículo 10. Versículo 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. É a mesma coisa. Até porque é a King, né? King James. Então a versão mais próxima da original é essa aqui. Tá certo? Deixa eu ver. Virou o cativeiro significa o quê? Virou, que você fala que Deus não vira o cativeiro de ninguém. Que cativeiro é esse? Quando alguém está preso, é um cativeiro. Está sendo preso Quando pelo alguém inimigo. está preso a um cativeiro, sob condição de ser liberto daquele cativeiro, assim como o sequestro, a pessoa fica refém do sequestrador, aí onde ela está refém é o cativeiro, certo? Ela está por isso que a palavra, você precisa cativar é prender a pessoa. Não é muito boa essa palavra, precisa cativar alguém por nesse aspecto, ok? Mas o que significa dizer virar cativeiro, diferente de tomar a pessoa, mudar a história, não é não? mudar o cativeiro. Na tua tá mudar, né? Vamos lá, vamos ver de novo que eu quero explicar aqui. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Isso, virou. É, o meu também. Mudou, o seu tá virou. Virou também. Virou. Na minha versão aqui na Thompson, está, vamos ver, versículo 10, mudou o Senhor a sorte. Mudou. É mais aceita. Porque virar cativeiro, aí tá, virou cativeiro. É. Então,
virar cativeiro não procede. Não procede. Porque Deus, o virar cativeiro é mesmo que não descobrir, é simplesmente tirar. Então, o virar cativeiro, ao contrário de mudar o cativeiro, é mudar a sorte, virar o cativeiro não tem muito sentido dentro do original, é até meio complicado de explicar, mas de entender ainda. Por quê? Porque quando você apenas vira o cativeiro fica ali. Tá certo? Ele continua cativeiro para outra pessoa, não para aquela que está sendo liberta. Quando Deus muda o cativeiro, que foi no caso aí que eu quero entrar, no capítulo 8 de Efésios, a Bíblia diz que, e subindo às alturas, levou o cativeiro. Então ele leva o cativeiro, ele tira o cativeiro do alcance. O levar é o mesmo que tirar o cativeiro do alcance. Quando você vira o cativeiro, vou dar um exemplo aqui, não vou usar pessoas, mas se o indivíduo é levado a um determinado cativeiro e chega lá a polícia e estoura o cativeiro e leva o cara, o cativeiro continua lá para a próxima vítima, confere? Quando aquele cativeiro é tirado dali, ou destruído, não mais haverá possibilidade do tal sequestrador levar alguém para o mesmo lugar de onde foi tirado pela polícia. Ok? Então em outras palavras, o que eu quero dizer é que essa prova de Jó, ela não mais serviria para outras vidas ou para outras pessoas, porque o que Deus quis mostrar para Satanás foi só com Jó. Então esse cativeiro não serviria para outra pessoa. Foi só com Jó. Deus quis mostrar para Satanás que o coração de Jó não era como Satanás via. Então, nós podemos pegar a lição? Podemos pegar a lição. O que não podemos comparar, e muitos comparam, eu vejo como comparação desnecessária, é que o mesmo que aconteceu com Jó, Deus fez comigo em ti. É muito pretensionismo. Quem perdeu 10 filhos numa só noite por causa de um acidente, quando estavam festejando, e quem perdeu tantas coisas como Jó tinha, tantas coisas a perder, e mensagens, ninguém passou por essa situação. Você pode passar por uma situação de perda, sim. Não compara-se com a de Jó, evidentemente, porque a de Jó, de novo, foi uma provação que Deus queria simplesmente ganhar no desafio, e ganhou no desafio com Satanás, quando Satanás disse que o que Jó era é porque ele tinha muitas coisas. E Deus quis mostrar que não, o coração de Jó não estava preso àquelas coisas. Então não foi uma penalidade. Ok? O povo de Israel perdeu Jerusalém, perdeu o templo, porque ali foi penalidade. Deus disse que se eles não conservassem aquela aliança, Deus iria tirá-los da terra onde eles iriam habitar. Exato. Ou seja, antes de entrar na terra prometida, vamos entender aqui, terra prometida também é uma tipologia do céu. Antes deles entrarem na terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, que o povo judeu entraria, Deus disse, mas se eles fizerem, Deus falando com os patriarcas, se eles, os judeus, fizessem o mesmo que aquele povo que estava lá, que era os heveus, os ferezeus, os heteus e tal, se eles, judeus, tivessem o mesmo comportamento desses povos, Deus ia fazer com eles, judeus, o que fez com os povos, tirá-los da mesma terra que eles iam habitar. E ao chegarem lá, eles começaram a fazer o mesmo que o povo que estava sendo tirado, os povos que estavam sendo tirados de lá faziam. Por quê? Porque eles não destruíram os povos na sua plenitude, eles deixaram alguns, e esses alguns envenenaram eles. E eles começaram a praticar as mesmas aberrações que esses povos praticavam. Aí o que Deus faz? Deus chega e manda então destruir, através de Senaqueribe, depois através de Nabucodonosor, destruir Jerusalém, destruir o templo, porque Deus falou que eles iriam construir o templo e tal, mas se eles pecassem, Deus iria permitir que aquele templo fosse destruído. E Nabucodonosor destruiu realmente o templo que Salomão construiu, com a bênção de Deus. Então Salomão disse, Senhor, este lugar onde nós estamos adorando aqui, que se o homem pecar, porque não há quem não peque, e orar ao Senhor nesse templo, que o Senhor, Deus falou, eu vou perdoar. Se é nesse templo, eu vou perdoar, mas com uma condição.
Se continuarem, não. Sendo fiel. Porém, se não continuarem sendo fiel, destruirei esse templo. E quando eles pecaram, Deus disse a Jeremias, pode avisar para eles que eles vão sair dessa terra, Jerusalém será destruída, e eles vão ficar 70 anos. Aí entraram em choque. Quando falou 70 anos na mão de Nabucodonosor, entraram em choque. Aí é a hora que entra só os profetas. Não, é mentira, vocês entraram em muita coisa. É verdade não. É mais ou menos uns 20 anos, vai lá, vocês não vão ficar por isso não. Então houve problema para Jeremias segurar o que Deus havia prometido. Que o povo judeu sairia da terra que eles possuíram, porque aquele povo que foi tirado foi por desobediência, agora quem está saindo por desobediência é o povo que recebeu a terra. Em outras palavras, significa dizer o quê? Nós temos promessas de Deus de morar no céu. Qual a condição para isso?